Olá, assombrados! Eu sou Ana Paula e vou contar um relato para vocês. Gnomos me acompanham. Histórias assombradas. O moço que nos conta esse relato diz que isso não é uma história de alguma coisa que aconteceu com ele, mas sim várias coisinhas que aconteceram e continuam acontecendo. E a primeira delas foi numa quinta-feira no ano de 2013. Ele tinha 12 anos, ele não se lembra direito o mês, que foi isso e tal, ele só lembra do dia da semana, que foi uma quinta-feira, porque foi um dia que os pais dele saíram para pedalar com o grupo de ciclismo lá de Recife, em Pernambuco, que é onde ele mora. Apesar que ele diz que ele é de Salvador, na Bahia, mas atualmente mora em Recife. Sendo assim, os pais dele deixaram ele e o irmão com uma babá em casa e saíram por volta das 8 da noite. Então ele ficou lá com o irmão, jogaram videogame, ele ficou aperreando o irmão dele com palhaçada que só ele achava graça, ele diz aqui, coisa típica de irmão mais velho que ele é. E mais tarde, lá pelas 10 horas da noite, eles foram dormir. E dormiram com a janela aberta e com o ventilador ligado, porque eles não tinham ar-condicionado no quarto. E a babá foi dormir no quarto de hóspedes. E ele conta que ele não estava dormindo ainda. Ele estava deitado, de barriga para cima, naquele estado meio querendo dormir, mas ainda acordado. Quando lá pela meia-noite ocorreu a coisa mais apavorante da vida dele. Ele sentiu como se jogassem um saco de areia ou um saco de cimento sobre o peito dele, ou até que alguém pulou em cima do peito dele. Tamanha foi a pressão e o impacto. Na hora ele despertou, mas ele não conseguia mexer um músculo. Ele disse que tentava gritar, mas não saía um pio, não saía nada de voz. E ele começou a sentir falta de ar, começou a sentir aumentar a pressão sanguínea, mas aquele ser ou aquela coisa ainda estava sentada em cima dele, ainda não tinha saído. Depois de uns 20 minutos ou 30 minutos, isso foi passando, isso foi saindo. E aí que ele conseguiu gritar, ele berrou e aí a babá veio correndo ver o que estava acontecendo. E no exato momento que ele gritou, que ele conseguiu se mexer, os pais dele também chegaram em casa, então foram lá querer saber o motivo da aflição dele, o que estava acontecendo. E ele contou tudo para os pais dele e disse que os pais são espíritas kardecistas, então fizeram ali uma oração e chamaram ele para dormir na cama com eles. E ele, já desesperado, morrendo de medo, não pensou duas vezes, pulou no meio do pai com a mãe na cama e dormiu. E ele diz aqui também que não é bobo, porque no quarto do pai com a mãe também tinha ar-condicionado, né? Após alguns dias sem nada de estranho acontecer com ele, ele teve novamente a paralisia do sono. Mas dessa vez não sentiu ninguém sentar em cima dele. Mas mesmo assim ficou com medo e foi de novo dormir no quarto dos pais dele. E daí na semana seguinte ele teve mais uma paralisia, mas disse que não ficou com medo. Mas aí na outra semana ele teve de novo, e de novo, e de novo, e acabou que se tornou algo comum para ele. Chegou a acontecer, todos os dias. E assim, no resto de 2013, 2014, 2015, ele tinha paralisia do sono constante. E diz que tem até hoje, mas a diferença é que a partir aí de 2015, ele aprendeu a usar isso para tentar captar o mundo invisível. Porque ele percebia que quase todas as vezes que ele tinha paralisia do sono, ele conseguia ouvir coisas e quando conseguia abrir os olhos, ele podia ver vultos brancos e vultos negros também, dentro do quarto dele. Ele conta que um dia foi com os pais dele visitar uma amiga da família, e essa mulher é uma médium muito forte, vamos dizer assim. E ela é bem de confiança dos pais dele, porque inclusive ela desfez um trabalho que haviam feito para os pais dele, um trabalho de magia negra para matar os dois, e essa mulher desfez isso, então ela é de confiança deles. E lá, conversa vai, conversa vem, de alguma forma eles entraram no assunto gnomos e duendes. E sem saber da experiência que ele tinha tido lá, da paralisia, que sentiu uma pressão no peito, essa mulher começou a dizer que gnomos, duendes adoram pular em cima das pessoas enquanto elas dormem. E que sim, eles sobem mesmo na nossa cama. Então será que aquela vez que eu senti uma coisa andando em cima da minha cama, que parecia uns pezinhos pequenos, parecia um gato andando em cima da cama,
algo pesado, mas não tão pesado. Será que era um gnomo então? Foi aí que ele relacionou tudo o que tinha acontecido e contou para essa médium as experiências dele. E ela ficou olhando para ele por alguns segundos assim e disse: Eles vivem ao seu redor. Você tem muita energia. Eles te adoram. Na hora ele disse que arrepiou inteiro, mas ele até ficou feliz. E foi um alívio para ele saber que ele não era assombrado, e sim, ele era protegido. Um outro dia, então, quando ele já tinha mudado de casa, numa outra casa ele se mudou, ele resolveu uma noite madrugar. Então era lá por volta das 4:30 da manhã, ele começou a ficar sonolento. E de novo naquele estado, meio dormindo, meio acordado, não totalmente dormindo, mas começando a relaxar, sabe? E ele estava ouvindo música. Quando ele sentiu alguma coisa correndo entre ele e a parede, acredito que em cima da cama. E isso que passou correndo entre ele e a parede, ele acredita que seja algo sobrenatural, porque só uma coisa muito pequena passaria naquele pequeno espaço entre ele e a parede. E a única coisa que poderia passar ali era o coelho que ele tem. Ele tem uma coelha, só que ela vive presa na varanda do lado de fora da casa. Ela não estava no quarto dele naquele momento. Então na hora ele despertou, mas como ele já estava sabendo da existência, né, dos possíveis gnomos e duendes, ele só deu uma risadinha e voltou a relaxar, a tentar dormir. Em uma outra situação, como o padrasto dele ele trabalha em uma plataforma no meio do mar. Então ele passa um tempo lá no meio do mar e outro tempo em casa com a família. E no tempo que o padrasto dele tá no mar, né, fica só ele e a mãe dele em casa. Hoje o irmão dele não vive mais com eles lá naquela casa, é só ele e a mãe. Então num período em que o padrasto dele estava embarcado, em uma madrugada que ele tava só ele e a mãe em casa, ele teve essa paralisia do sono por 3 vezes seguidas. Aí ele já começou a ficar agoniado e foi dormir no quarto da mãe dele. E diz que não deu 15 minutos que ele deitou na cama da mãe dele, começou a ouvir batidas na porta do quarto. E essas batidas vinham da parte de baixo da porta, como se tivesse uma criança agachada batendo. E eram batidas sincronizadas. Dava um tempinho e em seguida novamente. E de novo, e de novo, e de novo. Ele disse que era como se quisessem que ele saísse do quarto da mãe, como se estivessem chamando ele, como se estivessem reclamando a ausência dele. Pelo menos foi essa sensação que ele teve. Passaram-se 30 minutos com essas batidas. A mãe dele já estava apavorada e eles começaram a rezar. E aí isso parou. A mãe dele acabou dormindo, mas ele, logo em seguida, sentiu alguma coisa nos pés da cama, do lado dele. Era, sei lá, uma energia quente, ele diz aqui. E depois de um certo tempo, essa energia sumiu. Ele não sabe depois de quanto tempo, ele só sabe que estava amanhecendo quando isso sumiu. E acabou que ele foi para a escola com olheiras, porque ele praticamente não dormiu nada aquela noite. Quando ele voltou da escola, ele comentou tudo isso com a mãe dele. A mãe dele ficou meio intrigada, tal, mas ficou por isso mesmo. E ele diz aqui também que quando ele conversou com aquela amiga da família, médium, ela disse também que na varanda dele, na varanda onde a coelha dele vive, diz que é cheia de gnomos e duendes. E ele diz que deve ser porque logo embaixo da varanda, no canteiro da casa, existem ali dezenas de plantas e vasos lindíssimos. Sem contar a árvore, que diz que a coisa que ele mais ama naquela casa é aquela árvore, que ele acredita ser cheia de moradores de outro mundo. E essa árvore dá direto no telhado da garagem, que é juntinho ali da varanda do quarto dele. Então digamos que a varanda do quarto dele é meio que uma pracinha para os gnomos. Além disso, ele diz que a varanda ali do quarto dele é o único lugar na casa, fora um cantinho no jardim, que ele planta e nasce. Porque em qualquer outra parte da casa, nada germina. E aí ele ficou ainda mais intrigado com isso que a médium disse quando ele percebeu um comportamento da coelha dele. Quase sempre, de madrugada, a coelha dele ficava como vocês estão vendo na foto, olhando atentamente para baixo, como se tivesse se assustado com alguma coisa. Uma vez ou outra, ele vê essa coelha pulando para cima da casinha dela, desesperada, sem motivo algum. Ele chegou, inclusive, uma vez a sonhar que ele caiu num buraco que existia nessa árvore na casa dele
e meio tipo Alice no País das Maravilhas, ele caiu lá e ele chegou num universo paralelo, aí num mundo onde existiam pessoas pequenas, fadas e tudo mais. E depois que ele acordou, ele foi nessa árvore e realmente havia um buraco no mesmo lugar do sonho, coisa que ele nunca tinha reparado antes. E nesse buraco mora uma rã, que ele até já simpatizou com a rã. E ele acredita que esses gnomos podem viver sim ali. Ele diz que sempre foi simpatizante aí do sobrenatural e desses assuntos, então ele estudou bastante a respeito de elementais da natureza, sobre o que diz a respeito disso no kardecismo, estudou também um pouco de astrologia, um pouco de Wicca, e ele diz que outra coisa interessante é que tem uma classificação dos signos que relaciona com elementais, e ele é do signo de Touro, e o que rege Touro é o elemento terra, que é ligado a gnomos. Então ele se considera muito influenciado por esses elementais da terra. E a partir de estudos sobre os elementais da terra, os gnomos, os duendes e tal, ele descobriu que é bom colocar uma fatia de bolo e um copo de leite no jardim para eles, porque eles adoram. Além disso, ele montou um altar para os gnomos numa prateleira do quarto dele. Para montar, ele utilizou uma figura de um gnomo e de um duende. Um cristal, pedras, moedas, doces e uma planta que ele mesmo plantou. E ele diz aqui que a mensagem que ele quer passar com esse relato é que sim, gnomos e duendes existem sim. E que não devemos nunca afirmar que uma coisa não existe só porque não existem provas concretas sobre isso. Porque isso, em vez de ser inteligente da nossa parte, acaba sendo ignorante e desrespeitoso com quem acredita. Então ele diz que o essencial é o respeito a todo e qualquer tipo de religião ou crença. A doutrinas, ao agnosticismo, a quem é agnóstico, a quem é ateu, pois só plantando respeito é que a gente pode colher respeito. Ou seja, devemos respeitar para sermos respeitados. E é isso mesmo. Respeito a qualquer tipo de crença de outras pessoas. Porque cada um é cada um acredita uma coisa, cada um, né? E, gente, adoro relato de gnomo. Eu já falei aqui que eu sempre gostei dessa coisa de gnomo, de fada, não sei, desde criança, assim. Eu tinha os gnominhos, eu ficava, quando a gente ia pescar com os meus pais na beira do rio, da represa lá, eu ficava olhando pro mato pra ver se eu via algum gnomo. Sempre gostei desses assuntos, mas também sempre fiquei com o pé atrás. Falei, mas acho que isso não existe, né? Espírito de gente, tá, existe, a gente morre, vai pra algum lugar, mas e esses fada, gnomo? Mas eu vejo muitos relatos de gente batendo o pé, dizendo que já viu e que tem experiência, não é é no mundo inteiro. Então, deve ter mesmo. Eu nunca vi. Mas se for do bem, beleza. Se for do mal, ó, sumam. E é isso aí. Se você tem a sua experiência, deixa aqui nos comentários ou manda seu relato pra gente. E se você gostou desse relato, deixa seu joinha, se inscreve no canal, segue a gente nas redes sociais e compartilha esse vídeo com seus amigos. Um beijo pra vocês e até o próximo relato. Tchau!